Todo mundo já enjoou da minha voz, né? A tua voz ecoou um dia depois da minha. Pois é. O povo já enjoou da sua. Iniciou. Pode ler a página? Pode ler. Devemos pedir a Deus para vivermos depois dos 70. A gente não tem mais ânimo para ter qualquer coisa contra alguém. A maioria dos espíritos que regressam à pátria espiritual depois de uma vida longa na Terra se voltam desencantados consigo mesmo. Então, depois de 70, a gente fica, né? Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Eu deveria ter feito isso. Né? Ficamos desencantados, né? Eu lembro do Manassés. O Manassés disse: não me volta aqui antes dos 70, hein? Ouviu? Vamos elevar nosso pensamento, Senhor, da vida, nessas horas. Rogamos a Ti as bênçãos, e que ela seja extensiva às almas caídas e sofredoras. O estudo dessa noite será pertinente a todos nós, em se tratando de assunto relevante, e nós outros, ainda desequilibrados, rogamos a Ti, Senhor, forças para o enfrentamento dessa realidade, que é fator desequilibrante para nós outros, jornadas aqui na Terra, devido ao passado comprometedor. Rogamos vênia por todo aquele outro que ainda não te compreendem, Senhor. Ainda continuam com as posturas do orgulho e do egoísmo acendrado. E é para eles também que nós pedimos. Eu uso a palavra perdão em nome de todo aquele que ainda não consegue pedir. Muito obrigado, Senhor. Que a vossa paz seja no coração de todos nós, envolvendo todos os nossos irmãos que participarão conosco e aqueles outros que não participaram. E também os doentes do nosso grupo, que os bons espíritos possam visitar os seus lares, extraindo de nós os fluidos magnéticos, e que esses fluidos possam envolver a sua indumentária cerebral, disponibilizando melhor recursos que também os benfeitores encontrarão na natureza, no meio ambiente das águas marinhas, das cachoeiras, das grandes árvores e das árvores pequeninas, para amainar e acalmar as emoções ou a patologia, ou seja, a doença que estiver hibernando em nossa mente. Muito obrigado, Senhor. Estamos por aberto o estudo da noite e que a paz seja no coração de todos nós. Hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, hoje o estudo é no mundo maior, né? Estamos no capítulo 11, já vamos, né, para o terceiro estudo nosso desse capítulo, né? Se eu não me engano, nós paramos no devidos à incompreensão sexual, é esse, Elisa? É. Ah, deixa eu pegar, tá me lembrando que eu esqueci de pegar. Eu acho que também, eu até anotei, alguém pediu aí para pegar o livro do Manuel Filomeno de Miranda, Painéis da Obsessão, não foi isso? Acho que é isso. Eu botei bastidores. Eu anotei aqui. Pode falar, pode falar. Não, é isso, é só... Mas pegar o livro referente ao quê?
as questões obsessivas, né? Porque aí ele vai comentar essas coisas. Foi o que eu entendi da última vez conversando, né? Você não estava muito... Você estava onipresente. Não, eu estava presente, mas não estava consciente. É diferente. Tudo bem. Assim, eu não estava conseguindo... Entenda como quiser. Eu não estava conseguindo prestar muita atenção, entendeu? Mas eu estava no estudo. Não, eu não me lembro. Quer ler aí, Jorge, que eu não me lembro, não, mas pode ler. Não, Se é sobre o assunto. É no decorrer do estudo, se eu não me engano, nas 10º linhas, por aí. Ah, tá. O comentário mais à frente, é isso? Tá. Entendi. Porque alguém deixou aí uma janela aberta aí com relação. Eu anotei, falei, opa, Isso eu nem tenho. Eu tenho loucura e obsessão. Loucura e obsessão eu emprestei até, que eu acabei todo. Tem loucura... Não, tem nas fronteiras ali, loucura e obsessão. Não, eu tenho nas fronteiras... Eu estou tentando ler longe, tá, gente? Nas fronteiras da obsessão que eu tenho. Então, e loucura e obsessão, os dois que tem ali. Também tenho loucura e obsessão. Tá lá na ponta. Loucura. É que tá longe, eu não consigo enxergar direito o que tá escrito. Tá escuro ali naquele pedaço. Sr. Roberto, boa noite. Boa noite, Sr. Roberto. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite. Bom, então hoje o estudo é do livro No Mundo Maior, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 11, estamos no parágrafo que diz: devido à incompreensão sexual, no livro novo é página 158. No livro antigo, eu não sei. 159. Isso. No livro novo é o segundo parágrafo da página 158. Podemos? Podemos e devemos. Sim. Devido à incompreensão sexual, incontáveis crimes campeiam na Terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. É sobre isso que o escritor está falando, né? A questão do sexo, da loucura, né? E que a gente vê as coisas acontecerem e achamos que ali tem que, né, quem pratica alguns atos ou as coisas erradas referentes a isso, acha, ali tem uma pessoa, né, pô, é má, é boa, é isso, é aquilo. E, na realidade, perante a espiritualidade, tá, todos esses processos, que é uma grande parte da humanidade, é considerado loucura mesmo. Né? São loucos. E a gente vê nesse parágrafo aqui, a perigo. Os crimes campeiam na Terra. Hoje, então, com a internet, né, com a televisão aí em massa, né, a gente vê que essa é uma loucura generalizada. A gente todo dia liga a televisão, sempre tem algo referente a isso. Quando é o feminicídio, é isso e aquilo, é a vingança, é o ciúme, é a inveja, não sei o quê. Quer dizer, é referente ao quê? A essa área. A área do sexo, a questão sexual. A falta de domínio. É o extremo do desequilíbrio, né, Fran? É o extremo do desequilíbrio. Boa noite, prima. E a gente não vê assim, mas, né, os espíritos lá acima de nós vê assim. Ao ponto de aquele livro Sexo e Destino ser um abrigo para dar um posto de assistência, que é colonial, mas afins, especial para essa turma. Pode ser qualquer um de nós. Uhum. Né? Ok? Alguém quer falar? Senão vamos embora. Você incluiu aí o aborto, né? Incluiu aí o aborto aí. Que não deixa de ser um extremo do desequilíbrio, né? Também. Bom,
Fala. Depois eu falo. Não, é que eu vejo as pessoas assim, às vezes, na rua, sou contra a pena de morte e a favor do aborto. E vejo vice-versa também. Sou contra o aborto, mas sou a favor da pena de morte. Você vê como está esses extremos. Isso é loucura. Não é tudo a mesma coisa? Com a diferença que aquele que está, né, que o ferro não sabe, não tem como se defender. Está totalmente à mercê. Vê como o lance é loucura mesmo? Qualquer um de nós pode estar pensando assim, tal, pena de morte, essa bandidagem. Não, aborto não. Eu conheço a pessoa que é bem assim. E vice-versa. Né? Não, sou a favor do aborto, da mulher, meu corpo, né? E sou contra a pena de morte. É assim, bem assim. O corpo é da pessoa. Os extremos. O corpo é da pessoa. Mas eu lembrei hoje, até porque fiz um comentário sobre isso, da leitura do Livro dos Espíritos da quarta-feira. Na pergunta, a gente falando das mães que doam, que não querem seus filhos, que também são doentes. Tão carentes e necessitadas de amor quanto as próprias crianças, porque são doentes. E hoje, lendo isso aqui, e o Jorge comentando a questão do aborto, você vê como as pessoas são doentes e carentes de amor, de afeto, porque isso é uma falta de amor, de entender o sentimento amor, de entender o que é o amor do Cristo, o que é o amor da vida, né? O que é o amor que dá vida também, né? É compreender que o sexo pelo sexo, né? A minha avó tinha um ditado bem antigo, que o médico dizia sempre, quando a mulher ia no médico, a minha avó é dá 2 séculos, né? Minha avó é do século XIX. Então, o médico, quando a mulher ia lá, que estava com suspeita de gravidez, doutor, estou grávida, não sei o que, ele dizia, dormiu com um homem, como é que você quer acordar? Então, o médico sempre falava isso. E hoje em dia a gente esquece que é isso que acontece. Não sei o que dá na cabeça das pessoas. É esse tremendo desequilíbrio que as pessoas se entregaram, né? A falta de uma harmonia interna, né? Equilibrando os seus centros de energia para não tendenciar para um lado ou para o outro, que faz com que as pessoas tenham esse desamor. Acho que o desamor é pelo seu próprio corpo. Porque a pessoa que se expõe a essa situação, ela sabe que ela pode morrer também. Ela pode ter, como a gente viu aqui, uma hemorragia e acabar morrendo. Então, é um risco muito grande. E o que é isso? Vocês não concordarem comigo? Pode ser. É um desequilíbrio extremo, uma desarmonia total entre os centros de energia e completa falta de conhecimento do que seja amor. E o que gerou esse estudo aí foi em decorrência da Cecília, se eu não me engano, da garota lá, eu acho que é isso. É Cecília. Cecília, né? Do aborto que ela cometeu, essa violência contra ela própria, e a entidade desencarnada jurou vingança. E essa entidade já era um adversário dela, um perseguidor dela. Eles estavam pedindo oportunidade, simplesmente uma oportunidade para reparar a situação. Né? Mas questão educativa, familiar, ela não teve instrução e gera muito esses transtornos. E é isso que a gente, daqui um bocadinho, vocês me permitirem, eu vou ler um pedacinho ali depois, agora não, depois, mais para frente, onde tiver umas reticências aí, eu acho que dá para a gente encaixar aí essa leitura aí. Ok, vamos lá, Elisa. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Nós estamos no livro No Mundo Maior, no capítulo 11. Para quem tem o livro novo, na 158, vamos começar o 3º parágrafo. Para quem tem o livro antigo, é 159, né? Agora ela caiu. Também 3º parágrafo. Também. Tá. Vamos lá. De quando em quando, uma que outra vítima procura os hospitais de alienados,
submete-se ao tratamento médico, como o operário que traz à oficina de consertos seu instrumento danificado. Nos hospícios encontramos, porém, tão somente aqueles que desgalgaram até o fundo do abismo, amargurados e vencidos. Só que ele está falando alguns, né? Uma que outra vítima, alguns procuram, né, tratamento. Outros foram até o fundo do poço mesmo, né? Foram lá embaixo, acabam nos hospícios. Tá? Agora vamos ver a grande maioria. Vamos lá? Milhões de irmãos nossos se conservam semiloucos nos lares ou nas instituições. São os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia a submergirem pouco a pouco no caliginoso tijuco das alucinações. De mente desvairada, fixa no socavão da subconsciência, perdem-se no campo dos automatismos inferiores, obstinando-se no conservarem de deprimentes estados psíquicos. O ciúme, a insatisfação, o desentendimento, a incontinência e a leviandade alastram terríveis fenômenos de desequilíbrio. Então, ele fala aí, né? Milhões de irmãos, e nós continuamos em nossos lugares, cheios de problemas, né? E aí o que ele fala aqui, que é muito interessante, obstinando-se no conservar e não, desculpe. Perdem-se no campo dos automatismos inferiores. Por quê? Nós vemos que tem algo acontecendo conosco que não é correto, não é certo. E não procuramos ajuda, não procuramos nos ajudar, não procuramos, achando que isso é uma coisa normal. Nós achamos que é normal. Né? E acaba o quê? Quais são os campos inferiores? Ao primeiro andar do castelo aí. Aquele tempo lá de trás nosso, né? Quase que da barbárie ou da própria barbárie. A gente não havia assim, muitas regras, né? Aí vem falando aqui olha lá, obstinando-se no conservar e deprimentes estados psíquicos. Daquela história, porque se comprais ainda. É uma coisa difícil de mudar. Tanto que naquele livro Trilhas da Libertação, né, o novo chefe das sombras eleito lá, falou o quê? Não vamos fazer isso nem aquilo, não. Sexo. Não importa onde estiver a pessoa, não importa o que a pessoa é, vamos mexer. Se a gente voltar um pouco atrás também, eu acho que até hoje, infelizmente, ainda deve continuar, essa questão do celibato dos padres, das irmãs serem esposas de Jesus. Olha, a gente vê que aí na história tem muitos causos aí. Mas por quê? As pessoas ainda não estavam preparadas para isso. Para que fala aqui, ó, a incontinência. Né? Essa incontinência é uma coisa realmente séria. Onde o sexo vai atingir? Vai atingir geralmente no nosso, né, sistema, no nosso perispírito, o sistema, né, o chakra genésico, aquela área ali. E esse chakra, desculpe, é que eu estou trabalhando agora na chácara Rio Petrópolis, tá? Não estou mais aqui no Jardim Grama. Chakra. Esse chakra também é o chakra o quê? Criativo. Se todos nós fôssemos, desde novo, de berço, seja lá de que for, né, trabalhados, ensinados mesmo a fazer, não é bem uma troca, mas utilizar essas energias na arte, na criação, tá, no trabalho, muitos de nós poderíamos nos melhorar nisso. É lógico que eu não sou nenhum especialista, estou só dando aqui
a minha opinião em relação à criação. Tá? Todos nós sabemos que essa área aí está ligada à criação. Tá? Quando o Gandhi, a famosa história do Gandhi, aos 38 anos, fala para a esposa, olha, a partir de agora eu vou te dar o divórcio, porque eu não quero mais continuar casado contigo, porque você ainda é nova, você vai ter necessidades, principalmente na área sexual, e eu não vou mais, né, ter relações contigo. E ela não concorda. Ela, não, vou ficar contigo. Mas por que você não pode ter mais relações sexuais comigo? Ele fala, porque todas as minhas energias, todas, serão utilizadas para libertar a Índia e o Paquistão do jugo inglês. O Gandhi entendia bem disso. O Gandhi realmente não é à toa que era o Mahatma Gandhi, né? Grande alma. Né? E nós não tivemos essa cultura, não tivemos isso aí, mas tudo que está aqui é decorrente disso aí, desses desequilíbrios. Né? E poderia ser, se há uma educação desde novos, né? Talvez, né, a gente tivesse assim, mais facilidades para encontrar esse equilíbrio. Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria até de dar uma migrada rapidamente lá nos bastidores, porque até com relação ao sexo, eu ia comentar, você já deu uma arremate, ganhou até um tempo, que as energias sexuais realmente a gente pode utilizar em todas as áreas, de cada criativo, né? E na página 27 desses livros, nos bastidores, quantas criaturas aí que estão envolvidas e no você falou no castelo do terceiro andar. A gente lembra lá dos hábitos condicionados. E mais ou menos aqui ele dá uma pista do porquê essas situações às vezes translocadas. A Elisa comentou aí certas situações há poucos minutinhos aí no relato dela, que ela colocou, né? Ele coloca assim, ó, eu selecionei 2 ou 3 parágrafos, uma coisa assim. Quando você escute nos recessos da mente uma ideia, olha a pergunta lá, 459 em diante. Né? Quando se escuta no recesso da mente uma ideia torturante que teima por fixar-se, é o caso da garota aqui, tá? Interrompendo o curso dos pensamentos, quando constante, imperiosa, atuante, força psíquica interferindo nos processos mentais, quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar, quando experimente inquietante conduta, perdão, errei, aqui eu pulei 2 folhas, errei, inquietação crescente na intimidade mental. Então, rapidamente, resumindo isso aí, é a influência oculta dos espíritos, nossos atos, pensamentos e ações. A gente abre o leque e, em sintonizando-se da sintonia, vai se estabelecer lá a afinidade. O hospedeiro, né? O hóspede, no caso, não encarnado, vai ceder ao hospedeiro, né, a ambiência. E, mediante essa afinidade, muitas criaturas, por situações causais, como ele coloca aqui, que situação causal é essa? Mediante o abuso, o excesso, ele não fala nos processos de loucura? Esse é um detalhe. É rápido, eu estou só enxugando aí o que ele coloca. Aí ele fala, mais abaixo, ele coloca assim, transmissão mental de cérebro. A cérebro, tanto em educação mediúnica, tem as comunicações ditadas ou psicografadas, mas tem aquelas induzidas que nos levam à bancarrota. Bancarrota, que eu digo, a falência moral. Tá? Outra, que ele coloca aqui, a obsessão é síndrome alarmante que denuncia enfermidade grave de erradicação difícil. A gente tem que tomar muito cuidado. Ó. Em 3 semanas você resolve isso. Não é por aí, não. Tá? Se for, talvez até 30 anos ou mais. Eu estou sendo, né, excessivo. Aí ele coloca aqui vários itens. Ele aborda o álcool, o tabaco, a sexualidade, a alienação mental e outras coisas. Finalizando, ele coloca
para a gente o seguinte. Está aqui. O problema da obsessão sobre qualquer aspecto considerado é também problema do próprio obsediado. O problema é nosso. Atormentada por evocações fixadas nas telas sensíveis do passado. Você falou loucura e obsessão, né? O caso Lício, o caso, acho que é o Antenor, e uma outra criatura. O problema deles é a vida anterior. E precisou lá a entidade amiga, ou seja, usando a hipnose, né? A do bem, a hipnose do bem, na ambiência espiritual e o trabalho lá no terreiro pela dona Cipriana, né? Conversando com os desencarnados obsessores, aonde o processo desimantativo, a ligação, né, entre as partes, pudessem encontrar equilíbrio. Finalizando, a mente encarnada se encontra ligada à desencarnada, sofrendo a princípio sutis desequilíbrios que depois se assoreiam da organização cerebral, gerando deplorável estágio de vampirização, no qual a vítima e verdugo se completam em conjugação dolorosa e prolongada. Por isso que o pessoal procura os médicos, é o que ele coloca aqui, ó. De quando em quando, o livro, já foi lido isso, ó. Agora, o livro agora, de quando em quando, uma e outra vítima procura hospitais de alienados. Né? Aí depois tem o primeiro parágrafo, devido, onde começou a ler a Elisa, no segundo, logo a seguir. Tá? Submete-se ao tratamento médico como operário que traz à oficina de consertos de instrumentos danificados. Então, um livro vem enriquecer o outro, trazendo informações para nós todos, em decorrência dessa situação infeliz que a nossa sociedade, que eu estou incluso nela, né? Nós estamos atravessando. Ponto. É isso aí. Quem mais quer comentar? Então vamos embora, Elisa. Está sem voz, Elisa. Agora abriu. Inquietantes quadros mentais se pintam na Terra, compelindo-nos a estafante serviço socorrista, de modo a limitar o círculo de infortúnio e de pavor dos que se lançam, incautos, a temerárias aventuras do sentimento animalizado. Não sabe o que está falando, não é? O plano espiritual compelindo-nos a estafante serviço socorrista. Nós damos muito trabalho, né, gente? Não é brincadeira, não. Nós damos trabalho. Então vamos aprender desde já. Quem fala, né? Aqui lá, agora descansou em paz. Né? Quando a gente chegar do lado de lá, vamos botar a gente para trabalhar, para a gente aprender que esse negócio de descansar em paz não existe. E aprender a fazer a coisa certa, né? Então, esses irmãos aí se aproveitam dessas experiências nossas, né, que estão desencarnados, trabalham muito e aprendem também. Né? Aprendem também para nas próximas provas aqui, reencarnado, ter mais facilidade de passar na prova. Né? Falando em passar em prova, me lembro logo professora com palmatória, eu fico até com medo. Vamos lá, Elis? Não solucionaremos tão complexo problema do mundo simplesmente à força de intervenção médica, embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, sem atingir, contudo, a intimidade das causas. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas produto da química mental. Porque o médico ajuda. E muito. Tá? Graças a Deus a ciência ajuda. Mas o problema é esse. Né? A ciência se perde no terreno do quê? Dos efeitos. Há médicos hoje que também procuram a causa. Graças a Deus também já há isso na própria ciência. Né? Psicólogos, psiquiatras, médicos, né? Que procuram as causas. E o problema não está, de novo eles vão falar aqui, não é obra das glândulas,
das produções dos hormônios, etc. Não é isso. É problema mental, né? A mente desequilibrada, ela vai fazer essa desarmonia. Então, a causa está onde? O Manuel Filomeno falou aí no livro que o Jorge leu, né? Isso vem de trás. E há aquela questão que nós falamos ainda há pouco, que a pessoa está gostando do negócio. Ou, às vezes nem sabe que é tão errado, né? Acho que é simples. Se não quer consertar, o que acontece? Continua um negócio ruim, né? Então, os médicos vão, por quê? Eles vão dar remédios que vão influenciar, né? Nesses hormônios, é para cá, é para lá, é menos aqui, mais ali, etc. Vai dar um aparente equilíbrio. Mas aquilo que está lá dentro não vai mudar. Não vai mudar. O grande problema é esse. Mas isso é coisa para a medicina do futuro. Ele vai falar até uma coisa interessante aqui agora, né? A endocrinologia poderá fazer muito com uma injeção de hormônios, à guisa de pronto-socorro às coletividades celulares, mas não sanará lesões do pensamento. A genética, mais hoje, mais amanhã, poderá interferir nas câmaras secretas da vida humana, perturbando a harmonia dos cromossomos no sentido de impor o sexo ao embrião. Todavia, não atingirá a zona mais alta da mente feminina ou masculina, que manterá característicos próprios, independente da forma exterior ou das convenções estatuídas. Então, veja só, né? Ainda não, acho que não chegamos nesse ponto ainda não, né? Hoje. Bom, primeiro fala aqui, né? Que é o que nós falamos, as injeções de hormônios vão ajudar. Mas a mente, né? As lesões do pensamento que causam ao corpo, a causa continua lá. Agora está falando aqui, ó, quer dizer que o futuro, pelo que eu estou dando a entender, eu acho que ainda não existe isso, né? Okay. Apesar de estarem bem adiantados no estudo da genética aí, né? Os cromossomos e tal, acho que ainda não estão conseguindo impor ao embrião o sexo. Sim. É tipo assim, né? Tipo assim, fala aí. Não, a Inseminação artificial. Exatamente. Hein? Inseminação artificial, já estão mexendo. Estão mexendo já. Eles conseguem fazer. Não consegue fazer por causa da mente. Porque a mente é o corpo espiritual, né? Porque muitas pessoas bem. Aí não fazem. Não, eu acho que eles conseguem. Eu acho que eles conseguem colocar óvulos só com características femininas ou masculinas. Entendeu? Sim, tipo mas assim, mas a entidade que vai se ligar, o Elisa, o alto sabe que é uma necessidade, não. Eles vão acoplar. O que está falando é isso. A entidade olha com a só, característica. Eu estou falando aqui, no sentido de impor o sexo ao embrião. Quer dizer, eu não sei se já estão conseguindo isso mesmo. Ou seja, eu chego lá no consultório, lá não sei nem o nome, geneticista, sei lá. Geneticista, né? Geneticista. Então, eu chego lá, olha, eu me casei e eu quero ter um filho, mas eu quero que o primeiro filho meu seja homem. Isso é impor o sexo, né? Mas já fazem isso. Já fazem eu não sabia, isso. também é novidade. Mas acontece que decide o sexo é o homem, né? Porque a mulher não tem Y para dar, só o homem. O homem já deveria saber disso. Quer dizer, mas é manipulado no laboratório. Se ele vai fazer uma inseminação artificial, pode ser manipulado. A inseminação artificial. Agora, quando o homem casa e diz, eu quero primeiro filho homem... Não, mas não é isso. A gente está falando da manipulação do cromossomo. Aí... mas se Deus permite que isso aconteça, gente, é porque pode acontecer. A filha é grande para reencarnar. Pois é, para aproveitar. Então, veja bem, mas o que nós estamos falando aqui no sentido de impor o sexo ao embrião. Vai ser uma coisa mais pop, digamos assim. Tá? Mas o segmento da frase. Todavia não atingirá a zona mais alta.
Exatamente. Né? Mas o que acontece é isso aí. O sexo não tá no corpo físico, está na mente. Exatamente. Vai conseguir, né? Por mais que a pessoa queira, pode dar mal isso aí. Eu quero um filho assim, uma menina, mas o espírito que está reencarnando ali, aí sim os espíritos amigos aproveitam para, né, aquela prova, aproveitar aquele, né, esse momento aí, tá? Mas está falando aqui, independente da forma exterior. Tá? A mente é quem comanda. A gente pode ter esse poder aí, a medicina tem esse poder, já tem, terá, de momentaneamente fazer isso, que é aproveitado pela espiritualidade superior para esses espíritos que precisam passar, tem necessidade para passar por essa aprovação. Né? E vai continuar aí. Né? O desejo e a vontade continua de acordo com, digamos... Estão me ouvindo, gente? O Jorge congelou? Congelou aí. Eu estou... Voltou. É aqui, ó. Estão me ouvindo? Voltei. Eu estou ouvindo. Está todo mundo calado? Então vamos continuar, Elisa. Vamos continuar. Desbloqueei. Acho que não estão me ouvindo, não, Jorge. Eu sim. Eu estou te ouvindo. Não, eu que estava com o microfone fechado. A medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu desequilíbrio interno. Seu equilíbrio interno. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Entretanto, compete a nós outros praticar a medicina da alma, que ampare o espírito enliado nas sombras. O que a gente pode falar disso? O nome da coleção se chama A Vida no Mundo Espiritual. Não é isso? Quando a Luiz está trazendo informações de lado, o que eles fazem isso, logicamente, de uma forma light e por analogias. Tá? Para a gente já ter uma ideia. Para aprender, tá? Mas algumas coisas a gente já lançar aqui como reencarnados, aqui na carne. Né? Compete a nós praticar a medicina da alma. A nós também. É para isso que nós estamos aqui. É a nossa necessidade. Quando chegar lá, não dá tanto trabalho. Né? Alguém quer comentar? É rapidinho. Voltando a falar dos cromossomos X, Y, Z, H, O, B, O, vamos lá. Desculpa eu enfeitar o pavão. A entidade reencarnante, tá? Digamos, o pessoal mexe lá e eu quero um filho homem. Tudo bem, tem um corpo masculino. A entidade reencarnante, obviamente, está numa prova, como ele coloca aqui, né? E vem com todas as características, né? A gente pode abrir aqui a linguagem, afeminadas. Opostas, beleza. Tá? E, enfim, essa criatura pode ser uma criatura generosíssima e não ser o que as pessoas acham que é. Entendeu? Um homossexual. E não é. Ela tem a característica e os seus cromossomos, obviamente, né, denotará, digamos assim, uma tessitura do veículo físico, né, bem tênue, bem suave, relativa ao corpo feminino. Pode até haver, porque é uma aprovação, uma glândula mamária sofreu uma pequena alteração, entre outras questões. Agora, se é uma prova muito radical, que muitos espíritos aí passam por esse gênero de prova, seja esse espírito, isso digo o homem mexendo, já o homem não mexendo, por abuso do próprio reencarnante, em detrimento ao processo obsessivo, hipnose, já acarreta essa situação.
Então, isso requer de nós, eu vou falar nós espíritas, tá? Muita atenção na leitura, uma conversação bem centrada, uma discussão também bem centrada, para a gente não fazer comentários até desequilibrados. Pronto, só isso. Todo cuidado é pouco. É. Elisa, alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Sou Roberto, Prima, Consuelo. Tranquilo. É mister ascender em derredor de nossos irmãos encarnados na Terra, à luz da compaixão fraterna, traçando caminhos definidos à responsabilidade individual. Haja mais amor, antes os vales da demência do instinto, e as derrocadas cederão lugar a experiências santificantes. É a tal troca, né? É. Nós comentamos ainda há pouco, né? As energias são as mesmas. É só trocar a intenção, o uso dela. Agora, realmente, principalmente para aquele espírito que ainda está morando muito lá no andar de baixo do castelo, lá no primeiro andar, mas nós estamos aqui para isso, para aprender, né? Como fazer valer o abençoado serviço do médico à vítima da angústia sexual? Se tem a defrontá-lo vibrante a hostilidade da família. Como salvar doentes da alma numa instituição de benemerência se o organismo social esmaga os enfermos com todo o peso de sua opinião e de sua autoridade? Veja bem, apesar desse livro ter sido escrito em 1940 e pouco, apesar de tanta coisa que já aconteceu nisso, ainda existe isso. Tá? Ainda existe isso. Eu estava numa fabriquinha lá era fábrica de caixinha de ar-condicionado, aí chegou uns rapazes numa Kombi. Eu notei que eles eram um pouco diferentes, né? E são de uma clínica de recuperação de drogados, viciados. Né? O pessoal, assim, trata, eu senti isso, né? Que eles, até o modo deles se dirigir a gente é um modo receoso. Porque eles devem ser tratados, né? Devem ter chegado, de repente, a algum ponto bem, né? E devem ter sido maltratados, digamos assim, né? Ele assim, chegava perto, o que é que eu posso... Porque eles estavam pegando lenha lá, não sei para quê, né? E passou perto de mim, eu não falei nada, não fiz nada. Ele, desculpe, senhor, desculpe. Eu notei, eu me senti mal. Tá? Eu faço parte dessa sociedade aí. Apesar que eu não estava maltratando ninguém, estava até, por curiosidade, olhando. Né? E acho que essa questão aqui, o organismo social esmaga os enfermos. Nós esmagamos. Nós, às vezes, né, todo mundo tem direito à segunda chance. Todo mundo. E nós, por isso que Jesus o tempo todo falou, né, sobre a questão da crítica, né, o cisco que está no olho do outro, se no teu tem um pedação de madeira, uma perna de cruz, né? E Jesus vai falando, né, não criticar o tempo todo, porque a mulher adulta, né, que atira a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, quem está sem pecado? Isso aqui tem muito, infelizmente, né? Nós temos muito ainda que nos consertar. Eles podiam estar querendo lenha, sabe para quê? Para alimentar forno. Porque alguns lugares fazem pão, eles têm padaria, eles ensinam eles a fazer pão. Pode ser por isso. Mesmo, entendeu? Que a gente faz bem assim, eles lá e a gente aqui. Eles não são normais e a gente é normal. Não sei quem foi que disse isso, mas tudo bem. A gente é normal. Com esses desequilíbrios todos, a gente é normal. Vai lá, né?
Eles, uma vez por mês, se junta. Vamos lá, gente, visitar os irmãozinhos. Leva uma Vamos roupinha, lá ou uma vamos para lá? Hã? Vamos lá ou vamos para lá? É como a gente trata, né? E a gente tem que corrigir isso, né? Na Rádio Rio de Janeiro tem um programa. Esse programa ele foi iniciado lá para o ido de 1980, por aí, Dona Idalinda de Aguiar Matos. Caramba, eu não tinha nem nascido, Jorge. É mesmo? Mentira, Jorge. Eu conheci Dona Idalinda, ali na Frei Caneca. Na época eu fui lá por aí, mais ou menos. Enfim, mais para trás ainda, que ela começou esse trabalho. Então, hoje, quem encabeça o trabalho é o Logobuco. E é um trabalho que tem feito para o pessoal nos presídios. Visitar os presídios é uma radicalização muito grande, uma discriminação. E você acabou de comentar aí com relação pessoal, esse de tratamento lá. E o Logobuco coloca o seguinte, que muitas pessoas, reiterada vez está falando isso na rádio, que muitas pessoas, ao saírem, depois de ter cumprido a sua pena, quando chega do lado de cá, a própria... logo no começo você falou lá em relação às pessoas que... né? Não, eu sou contra o aborto, mas da pena de morte. Não, mas eu sou da pena de morte, mas eu condeno o aborto, entre outras coisas. Então, o cidadão que passou a própria... será justiça, não sei o nome técnico, lá que libera o ex-presidiário, não lhe dá uma carta, ou sei lá o que for, né, que tem uma coisa que a pessoa tem que tirar lá, folha corrida, não sei se é isso, explicando para o cidadão, ele vai sair, vai trabalhar. Então, eles não dão nada, o cidadão vai procurar emprego, quando pede, vem lá pelo não sei o nome, na minha época era Félix Pacheco, na sua época também, né? Não, presidiário, que é isso, que é aquilo. Não, você não tem emprego aqui, não. O cidadão, quando ele sai, ele vai integrar-se na sociedade como? Não tem como. Não tem como. Aí o homem fala assim, peraí, meus filhos estão passando fome, tem aquilo. A primeira oportunidade, já que ele tem um hábito, vem o obsessor, o pensamento dele desequilibrado, chapa, o que a gente acabou de ler há poucos minutos aí, está falando do sexo, não é isso? Chapa leva o camarada novamente para o seio do crime. E a gente fica nessa roda viva, então quem é o responsável por isso? Aí cada um responda por si. Eu respondo por mim. Né? Também lembra eu sou dois. Quando a gente leu daquele livro da Ivone Pereira, No Invisível, aquela parte de como os caras se comportavam do outro lado no bar, a Ivone Pereira foi lá no bar falar com eles, e o que eles diziam para ela que foi a própria sociedade que achatou eles e colocou eles ali naquela posição. É exatamente isso. É uma outra situação, é uma outra situação exatamente falando sobre a mesma coisa, que sabe assim, mesmo assunto. Você vê que várias situações levam a esse assunto, achatamento social, que causa um desequilíbrio enorme. O Emanuel está correto lá no Consolador. Vou parar. Boca de aranha. Então a gente vê que o problema todo se resume naquela frase de Jesus: eu não vim para os sãos. E a gente vê que ele veio para a humanidade toda. Não? Vamos lá, Inês? Naturalmente, constituiria pieguice rogar à sociologia a transformação imediata de seus códigos, ou impor à sociedade humana certas normas de tolerância, incompatíveis com as suas necessidades de defesa. Mas podemos manter louvável serviço de compreensão mais ampla, melhorar as disposições dos nossos amigos encarnados na crosta do mundo, a despertá-los lentamente para a solução que nos interessa a todos. A todos, porque eles vão reencarnar. É isso? Estão ajudando a construir um mundo que eles vão encarar futuramente. Sim,
né? Você vai ter que contribuir para a sociedade evoluir também, né? Progresso. Então nós estamos nisso, que a gente com certeza não é a última reencarnação nossa não, né? Claro que não. Então, se a gente começar aqui também já ajudar nesse como ele fala aqui, né, nesse conserto, né, melhorar as disposições, né, melhorar nossas disposições, né, nosso nível de compreensão, de tolerância, de paciência, nos estudar, só conhece a ti mesmo, perante essas situações. O Marco Aurélio até fala o negócio do emprego aí para o ex-presidiário, né? Ele falou, o cara arranja um emprego, mas qualquer coisa que sumir lá na fábrica, quem foi? Só pode ter sido o fulano, que ele é ex-presidiário. Isso aí mostra o nosso poder de crítica, né? De intolerância. Não falo nem de perdão, não. É isso aí. Então, eles estão querendo despertar, tá aqui. O interesse dele é despertar lentamente para a solução que nos interessa a todos. Quer dizer, esse despertar somos nós também. Nós também temos que nos despertar. Estamos aprendendo isso aqui para isso. Quando a gente voltando futuramente, aí o mundo está melhor, né? Espero eu. Isso eu não for lá naquele lugarzinho lá que estão falando aí que vai passar o tal do Nibiru, né? Me levar para dar um passeio. Vamos lá. Alguém quer comentar? É rapidinho. Nós estamos, digamos assim, já em... Eu vou me incluir quando eu passei de 70, né? Então, tem ainda, vou botar aí mais 2 vezes 7, 14 anos, mais ou menos, por aí de 20% da minha idade de tempo terra. Se as coisas caminharem dentro é o que eu entendo. Vou falar o que eu entendo devido à família, o tronco familiar, nessa faixa, 84, 83, 85. Pois é. Então, nós ainda teremos ainda um tempinho, mas nós vamos encontrar uma sociedade encharcada de lama, porque nós também deixamos lama. Por isso, a renovação moral que Jesus pediu a gente, essa mudança, para pelo menos a gente tirar um pouquinho dessa lama, desculpa usar esse termo, né? Em nós, para que quando nós, né, ao corporificarmos de novo, aonde for, seja no Brasil, feliz aquele que reencarnar no Brasil, né? Ou se a gente vai lá para a China, ou se a gente vai ali para o Oriente Médio. A gente não sabe. Afeganistão? Né? Sim. Afeganistão. Aí, né, se a gente chegar lá sem muita lama, nós começaremos a fazer um trabalho. Aí a regeneração, né, poderemos novamente voltar para cá. Mas se não, é na regeneração, eu acho que é lá no capítulo 3 ou 4, uma coisa assim, que fala, muitos serão exilados porque moraram ou foram exilados de ambiência regenerativa. E a maioria de nós, né? Fomos exilados de ambiência regenerativa. No capítulo 4, lá, há muitas moradas na casa do Pai. Eu não me lembro qual o item. Lá no finalzinho, no final desse item, fala isso, que muitos de nós fomos expulsos da ambiência regenerativa. Então, feliz aquele que fizer o seu trabalho de casa. Vamos lá, Eli. O amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir as portas do abismo para onde rolaram e rolam milhares de criaturas todos os dias. Distribuamos a bênção do entendimento entre os homens. Estendamos mão forte a todos os espíritos que se encontram prisioneiros do distúrbio das sensações, fazendo-nos sentir que as oficinas do trabalho renovador permanecem abertas a todos os filhos de Deus, aperfeiçoando-lhes os sentimentos, sublimando-lhes os impulsos, dilatando-lhes a capacidade espiritual. É um grande problema da nossa humanidade e todas as religiões, né, são consideradas espiritualistas. Mas um modo que às vezes é passado para eles, eu sei que seus seguidores, uma porção, bom, acredito que existe alma, eu acredito, tá espiritualista, é considerado espiritualista
por esses simples detalhes. Mas não passa para eles esses mecanismos, né, dessa vida espiritual, que é o Espírito. É aquela questão, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? E nós nos imaginamos, né, com essa forma, Deus com essa forma. E não é bem assim. Está lá em João, a gente vê, eu não sei, eu nunca vi ninguém falar. Lá está bem claro, quando a mulher da Samaria pergunta a Jesus, você deve adorar a Deus aqui, ou lá em Jerusalém e tal, e Jesus fala, Deus é Espírito. É o único, em toda a Bíblia, é o único momento que se fala sobre a essência de Deus, porque somente Jesus realmente tinha a capacidade de falar isso para a gente. Ele é o único cidadão que encarnou aqui entre nós e tinha, né, condições de falar isso para nós. Está numa situação elevadíssima. Então, se Deus é Espírito, o que é que nós somos, gente? Né? Tem que haver essas conexões que, infelizmente, a gente não vê por aí. Porque está falando aqui, né, o amor espiritualizado, não o amor simples. Não é que o amor simples seja também, não, é ótimo, é um grande passo. Mas espiritualizado está mais a par dessas questões, a gente estuda isso aí, estuda aí o tempo todo, né? Esses famosos mecanismos, tudo são mecanismos. Por isso que fala, eu estou em casa que falar, né? O espírito é metido a saber tudo, né? Que a gente tem que aprender de tudo um pouco mesmo, né? Alguém quer falar? Vamos lá, Elisa. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor. Quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento, não mais do que aparelhamento de exteriorização. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Por vezes, vigoram para muitos deles temporariamente os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto expiatório, as exigências do serviço especializado em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e sede do coração. Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. Jesus não partilhou o patrimônio normal na terra e, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais e, contudo, suas energias fecundantes renovaram a civilização, transformando-lhe o curso, prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Simbologia sublime transparece da conduta do mestre, que deste modo se inclinou para os vencidos da convenção humana, solitários e humilhados, fazendo-os ver que é possível cooperar na extensão do infinito bem, amando e abnegando-se com exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados, segundo os caprichos próprios. Só por esse parágrafo. Como não dá tempo para comentários mais, vamos parar nele. A Elisa leu e vamos relê-lo. Olha, relê-lo. Né? Semana que vem. Tá bom assim? Sim. É muito bonito, né? Principalmente esse finalzinho aí foi poético, né? É um parágrafo bom, bonito. Então, semana que vem a gente volta. Semana que vem não. Daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, né? Semana que vem. Hoje são dia 27. Semana que vem é Paulo Estevam. Nossa, Paulo Estevam que é dia 3 ou 4 de fevereiro. Isso, a primeira sexta-feira. O do maior é dia 10.
Dia 10, tá. Então, deixa eu botar aqui. 10/2. Rapaz, esse tempo tá voando, hein? Daqui a pouco já é 25/12, de novo. É. Então, todo mundo comendo bacalhau e peru de Natal. A preocupação do Natal é essa, né? Aniversariante. Alguém conhece aniversariante? Alguém comprou roupinha nova para aniversariante? Meus parabéns a ele, pelo menos. É, pois é. Não, o pessoal só pensa que tem que comer, beber, se reunir, fazer farra. Alguém mais tem alguma coisa a falar, comentar?